Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo a minha colega de profissão e agora também pré-candidata a vereadora, Cláudia Leonor, a quem desde já agradeço pela participação. Arnaldo, olha, muito obrigada pelo esse espaço. Quero cumprimentá-lo e a todos que estão acompanhando, não é? Esse excelente espaço para exposição de ideias. Quero parabenizá-lo pela audiência, né? Por essa penetração tão grande, né? Essa diversidade de propostas que você traz aqui. Muito obrigada pelo convite. Cláudia, vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, até naturalmente chegamos à pré-candidatura, né? A gente pode falar em viradas de chave, né? Você entra para a comunicação no ramo da publicidade, depois vai para o jornalismo. E agora enfrentando mais uma virada de chave para a política também. Mas vamos voltar lá atrás. Como que foi esse start de passar da publicidade? Quando a gente estuda comunicação, também estudei comunicação, que a gente estudava dois períodos abrangentes e depois a gente escolhia uma área específica, né? Ou jornalismo, ou publicidade, ou relações públicas ainda também. Como que foi essa virada sua da publicidade para o jornalismo? Bem, eu comecei na publicidade porque eu gostava muito de explorar o lado criativo, né, dos produtos, das ideias, e eu atuei em agências. Fiz alguns trabalhos aqui em Campos. Depois, quando eu fui morar no Rio, eu atuei em jornais de bairro, fazendo esse lado da publicidade. Mas eu sempre gostei muito de contar o dia a dia, de estar presente, mais participando do dia a dia da minha cidade, da região, das comunidades. Então, quando eu retorno a Campos, eu morei durante 7 anos no Rio. Quando eu retorno, eu falei assim, não, agora eu vou investir na profissão de jornalismo. Voltei para a faculdade e, ao mesmo tempo, eu recebi um convite para trabalhar na TV Norte Fluminense. Eles queriam uma repórter com uma identidade regional muito grande, né, com essa coisa da representatividade, e escolheram o meu nome. Eu fiz uma seleção com 7 pessoas, com muita preocupação. Meu Deus, 7 pessoas, eu preciso de uma vaga. E a minha mãe, vai lá e luta, é uma vaga que você precisa, né? E aí comecei a atuar no telejornalismo. E foi muito importante, porque foi um telejornalismo comunitário, com esse contato direto com as pessoas, né? Percorrendo vários bairros, conhecendo cada canto da cidade, as suas necessidades, as demandas, seus exemplos positivos a serem propagados. Então, isso foi muito importante para a construção da minha vida profissional, essa trajetória de estar em contato com públicos de diferentes vertentes, porque o jornalismo te leva a isso, né? A conversar com diferentes setores. E foi assim que eu fui galgando a minha profissão. Primeiro comecei como repórter, depois editora, passei a ser editora-chefe do telejornal, trabalhei nas emissoras Globo e depois na Record, e avancei para ser gerente de jornalismo, que também me deu uma oportunidade de crescer ainda mais na minha profissão. E foi assim que eu fui construindo o meu espaço dentro da minha área, que é o jornalismo. Agora, a gente vai falar já já sobre política, mas eu tenho que te fazer uma pergunta também enquanto jornalista, né? Nós somos acostumados a esse ritmo doido de redação, né? Passei 4 anos como editor-geral da Folha da Manhã também, era um ritmo bem acelerado. E quando eu dou uma virada de chave na minha vida profissional, vou para uma situação mais light, a gente até sente o impacto. Nossa, você está sentindo esse impacto também de desacelerar? Sim, é um impacto diferente, porque assim, realmente, sair daquela correria da redação, de você ter que ter domínio de todas as atividades que estão acontecendo dentro do espaço da redação e também da região, né? Porque eu estava ali lidando com todas as regiões de abrangência, né? Boa parte do interior do estado, e depois saí, mas eu saí e mergulhei numa outra atividade. Então eu não pude sentir, eu não consegui sentir aquela quebra muito grande de ritmo, porque eu estou constantemente trabalhando, encarando esse meu período de pré-campanha com muita seriedade, atividade todos os dias. Às vezes eu paro e penso, nossa, tem vida além da redação. Porque quando a gente mergulha no jornalismo, a gente fica muito focado, né, na nossa atividade, porque são tantas coisas, cada dia é um dia diferente.
você está diante de um fato, de uma notícia, de uma necessidade que você precisa encontrar soluções, tanto na questão corporativa, né, dos colegas de trabalho, quanto na questão externa, dos assuntos que estão borbulhando, acontecendo na sua cidade, região. Eu diria que até o problema administrativo é pior para a gente do que o do dia a dia da redação, né? Verdade, é pior sim. Cláudia, vamos falar agora sobre política, então. Vamos falar depois, vamos voltar a falar da sua profissão, mas já vamos começar a falar sobre essa virada de chave para a política. O que te desperta? Foi um pouco do jornalismo também, com essa relação com os próprios políticos, né? A gente estava conversando aqui agora, você mediou debates. Quando não estava na tela mediando, estava na organização desses debates também. Então tem um contato com políticos de várias cidades da região da área da abrangência da Record, que você era gerente. Enfim, foi um pouco do jornalismo também que te puxou para a política. E quando que essa virada de chave para você aconteceu? Olha, durante muito tempo eu recebi convites mesmo para atuar na política, mas eu sempre percebi que ainda era o momento de amadurecer a minha questão profissional. E a política faz parte da minha vida, do meu dia a dia, da minha trajetória, porque a gente fala de política o tempo todo, não é? Quando você sai de casa, que você vai enfrentar os serviços que você precisa ter, seja no transporte, na saúde, quando você percebe a educação da sua cidade e você começa a questionar também, a buscar ações que possam promover mais qualidade de vida para a comunidade onde você atua, você está fazendo política. Então, a comunicação ela tem uma relação muito estreita, muito próxima do ser político, agente político público, né? Agente público que faz política. Então, eu queria amadurecer o meu lado profissional, consegui avançar, conquistei espaços importantes, né? Até mesmo mais difícil para a atuação da mulher. E agora eu acho que assim, é urgente. A sociedade ela vislumbra essa participação da mulher na política. Eu acho que é um caminho sem volta. É importante dar uma voz plural para os espaços de tomada de decisão. E eu me senti, no momento de atuar, não só quando eu exercia o papel da crítica, né, da observação, da denúncia, da busca por respostas, e agora também na produção, não é? Quando eu me lanço enquanto pré-candidata, eu estou me colocando enquanto uma comunicadora também, porque é uma atividade que não vai ser desassociada da minha questão, né? Para poder também avançar pelo fato de conhecer a cidade como a gente conhece, né? Percorrendo todas as áreas da cidade, do município, conhecendo os anseios da sociedade. Então, esse é um momento que eu estou preparada para me lançar enquanto pré-candidata, assim, e estar participando desse espaço onde há tomada de decisão e que é importante ter voz feminina. Exatamente, Cláudia. Falta mulher na Câmara de Campos, essa legislatura nós não temos mulheres. Falta também representantes da população negra na cidade de Campos. Nós temos aqui assentamentos de histórico quilombola também aqui na cidade. Enfim, não tem mulher, não tem negro na Câmara. Não sabemos se isso é um resquício de um eleitorado conservador e até certo ponto preconceituoso, ou se isso também é uma falta de pessoas que queiram se mostrar e brigar realmente por esse espaço. Qual é a sua visão, Cláudia? Esse conjunto mesmo. A falta de visão, né, de percepção do eleitorado, de colocar vozes plurais dentro da Câmara, porque quando você tem um espaço com diferentes vozes, gêneros, raças, você torna um espaço com mais possibilidade de resolver questões que antes não eram tratadas. E também tem a questão do medo da mulher se jogar nesse espaço, porque durante muito tempo a mulher ficou afastada, né? Com essa sociedade patriarcal que nós vivemos, a mulher sempre era jogada em segundo plano, com pouca credibilidade. Mas nós estamos avançando em diferentes setores e é importante ter essa representatividade. Nós somos um país que coloca a maioria como categoria minorizada. É a questão da mulher, questão da população negra. E
a cidade de Campos tem essa dívida, né, de colocar negros em lugar de poder, de tomadas de decisão. Sabe, quando eu estive à frente de um jornalismo de uma grande emissora, né, onde eu atuei, foi também uma quebra de paradigmas. E eu quero continuar me lançando para servir também de inspiração para outras pessoas que virão também, outras meninas, outros meninos jovens, outras mulheres. Nós temos que abrir espaço. Eu já consegui abrir na minha carreira, na minha profissão, eu dei oportunidade a várias representatividades negras para estar nesse espaço, que se inspiraram e que olharam para mim e falaram: olha, eu posso também lutar para minha ascensão dentro do espaço que eu quero conquistar. Não importa se é no jornalismo, se é na economia, se é na política, é importante. É uma dívida que a cidade, que foi tão escravocrata, que demorou tanto a gerar essa possibilidade para a população negra de lutar com mais competitividade, porque falta ainda oportunidades, e é por isso que eu me lanço também, para abrir portas e para conquistar, não só abrir portas, fazer conquistas para que a população negra tenha um olhar mais de equidade, que possa ter mais oportunidades de geração de emprego, com salários mais equilibrados, que possam ter competitividade em diferentes setores. Cláudia, agora, até falando sobre esse assunto, e você citou aí na resposta, você ocupou vários espaços dentro da TV Record, uma emissora que tem a grande abrangência no interior, né? A Record Interior é a maior retransmissora única, né? Por exemplo, a InterTV, ela tem 3 TVs para cobrir quase que a mesma área da Record. E você, enquanto mulher, uma mulher negra ocupando esse espaço, foi mesmo uma quebra de paradigma? Como que você se via ocupando esses espaços e sendo esse espelho para outras pessoas? Eu me via com muita consciência que eu estava ali e que poderia ser exemplo para outras pessoas, para mulheres, para homens que também buscam um espaço com mais visibilidade, né? Um espaço onde você pode discutir as ações que vão impactar positivamente na vida de vários colaboradores. Então, foi uma possibilidade que eu agarrei com unhas e dentes, que foi um convite que surgiu o diretor na época, né, que observou o meu trabalho com muito cuidado, com muita seriedade, com empenho, com competência, e me deu essa possibilidade de estar ali. E gerou uma repercussão importante, né, porque as pessoas ficaram com mais credibilidade ainda. Isso aumenta a confiança no espaço, né? E interfere até na audiência. A gente percebe que várias empresas agora estão trabalhando com essa questão da inserção da diversidade, tanto de gênero quanto de raça, justamente porque o mercado, a sociedade exige esse avanço, porque nós já levamos muito tempo com esse atraso cultural, esse atraso da possibilidade de gerar mais emprego para a população negra, porque nós ainda ocupamos a maior parte das periferias. Em Campos não é diferente, não é? Tanto que, porque isso é uma questão que vem desde a abolição Sim. da escravatura, que nós fomos jogados à própria sorte, sem o amparo do Estado, para conseguir essa evolução. Então, acho que é dever do gestor do município, é dever do Poder Legislativo pensar nessas questões que possam promover a equidade racial, para que a sociedade ganhe mais potência econômica e potência de ideias, não é? Cláudia, desculpa, Não, você quer tudo bem. concluir? Não, o que eu ia falar em relação à questão do jornalismo, a questão do jornalismo do dia a dia, né? A gente estava citando aqui anteriormente nossas experiências, mas eu também comecei um pouco com o jornalismo comunitário, eu sou filho de pescador, então eu comecei assessorando a colônia de pescadores Que legal. lá em Atafona. Depois, aí começo a fazer uma pontinha em rádio, faço um jornalismo local ali de cidade, venho para Campos para cobrir Copa do Mundo. Olha. E depois da Copa de 2014 entro para política e daí não saí mais. Na TV não dá para você setorizar assim, na TV do interior, né? O repórter verdade. ser setorista de uma área de cobertura só. Mas você, enquanto jornalista,
além do comunitário, também ficou com uma pontinha na política. Como que se aproximou do jornalismo político ali na cobertura? Eu sempre gostei, geralmente, né, como você falou, o jornalista, ele é generalista, ele está atuando em os setores, fala de economia, fala de comportamento, fala de saúde, com a propriedade, porque nós estamos ali, estudamos o assunto para poder passar da melhor maneira para o público. E eu sempre gostei de atuar na política, porque a política é muito importante para a vida de cada morador, da população. Então, eu atuava, geralmente, na produção dos programas, sempre no período eleitoral. Claro, a gente acompanha o dia a dia na Câmara, as questões do Executivo, né? Tudo o que acontece na cidade, mas eu sempre procurei estar muito atuante no período eleitoral, saber quais eram os agentes, quem estava ali ganhando mais visibilidade e organizando os debates políticos, que sempre causaram muita repercussão. Porque você colocar ali os políticos, né, que estão ali defendendo as suas campanhas, com as suas ideias e propostas, isso é você oferecer ao público oportunidades de também concluir a sua escolha com consciência, com seriedade, sabendo que a partir dali ele vai ter a gestão do político que ele escolheu, mas muitas vezes o que acontece é que a população não acompanha os próximos passos. Elegeu, deixou e vai ali correndo o dia a dia. Muitas vezes você deixa de participar diariamente da produção dos projetos de lei, da fiscalização do município nos seus setores. E isso é importante, a gente ter mais ação participativa da comunidade. Uma gestão onde a comunidade pode estar atenta, acompanhando todos os processos, para justamente cobrar e oferecer propostas para que a cidade possa avançar com mais participação coletiva. Agora, nesse período também, já falando da pré-candidata e continuando falando de comunicação, nós temos um diferencial, talvez de 2016 para cá, que é a questão da rede social. Como que você tem trabalhado com as redes? A rede social é um veículo que eu estou interagindo agora com mais frequência do que eu fazia anteriormente, né? Porque os veículos, a mídia digital, né, ela veio para agregar com as mídias tradicionais. Porque antes a gente não tinha aquela competição da mídia tradicional com a digital. As pessoas sentavam diante da TV para assistir o programa de TV. Hoje ela senta e está ali com um smartphone, o seu celular, acompanhando, interagindo, passando a sua opinião. Então, é importante aproveitar esse espaço da pré-campanha, que também é um espaço maior, são 3 meses, não é? Em que você possa colocar as suas ideias, expor mais a sua reputação, falar do seu dia a dia e até mesmo o conceito do que você quer oferecer para aquela população. É importante, um veículo importante, para você se tornar mais conhecido e interagir com o público, porque ali você tem uma resposta imediata, né? Você interage e você tem aquela resposta do público, então você tem um termômetro de como você está atuando, conversando, interagindo, a sua presença dentro da sua comunidade. É um veículo importante, sim. E é como eu falei no outro sentido, é uma coisa que você não tem mais como não deixar de inserir dentro da sua proposta de divulgação, das suas ideias, dos seus conceitos. Cláudia, agora vamos para a política na prática. Como que se deu a escolha pelo União Brasil, partido pelo qual você é pré-candidata, e como que você viu também a construção de um nome de uma mulher, a delegada Madeleine Deichmann, como pré-candidata a prefeita dentro da sigla? Olha, foi um partido que me acolheu com muita abertura, né? Com a possibilidade de eu me lançar e poder ter uma participação importante nessa disputa. Me abraçou com muito respeito e até mesmo respeito às minhas ideias, às minhas propostas, às causas identitárias. Então, foi um partido que me acolheu e que eu vejo que tem avançado muito no Brasil, no Estado, fazendo uma frente ampla na região. Vide o município
município vizinho, São João da Barra, e outros aqui da região Cardoso Moreira, né, que temos representantes do partido, e a valorização da mulher. Eu achei muito importante, é importante. Eu acho que é questão de honra esse partido também mostrar essa possibilidade de avançar em relação à política com a possibilidade de fazer nomes de mulheres, né? A participação também da pré-candidata delegada Madeleine também é fundamental nesse momento em que nós propomos uma alternância de poder, né? Eu acho que é importante a cidade ter alternâncias de poder, porque isso favorece a democracia. Isso ajuda a você criar um desenvolvimento regional, não é? Porque eu acho que quando um grupo ele permanece durante muito tempo na administração da cidade, acaba provocando um ambiente que é muito único, ou seja, com uma ideia que não há confronto. Por isso que é importante ter oposição. Oposição de ideias é muito saudável, porque você provoca o contraditório. Você não deixa que uma determinada gestão imponha as suas ideias sem fazer a contestação, sem a fiscalização exata para saber como está sendo a distribuição de verbas, como cada pasta está sendo tratada. Então, eu acho que é importante fazer essa alternância, dar oportunidade para que novas ideias surjam e promovam o desenvolvimento regional. Não apenas pensar naquelas pautas que são mais superficiais, mas pensar em tornar essa cidade mais competitiva, mais inteligente, mais sustentável. Eu acho que a participação da mulher traz esse olhar, esse potencial de mudança e de perspectivas para o desenvolvimento. Aproveitando o gancho para a gente já ir concluindo o nosso bate-papo, qual a sua avaliação da gestão do prefeito Vladimir? Vou te pedir duas avaliações, Ai, meu Deus. das redes sociais da gestão mesmo em si. Olha, a gestão, eu até já comentei uma vez sobre isso. Eu acho uma gestão, considero mediana. Alguns avanços importantes, ele se relaciona bem entre os governos, né, nas esferas estadual e federal, mas eu acho que é importante trazer mais desenvolvimento, empregabilidade. Eu penso dos jovens que ainda estão aí, sabe, nessa faixa de sem emprego, sem estar na escola. Existe uma faixa muito grande de pessoas abaixo da linha da miséria, pessoas que estão vulneráveis, que não têm o que comer. Se come no almoço, não tem o jantar. É preciso resolver, eu acho que isso é questão de honra para o município, reduzir os índices de pessoas na condição de miseráveis. No último censo, era 137 mil, mais ou menos esse número, e a última pesquisa em relação às pessoas que fazem parte do cadastro único, que são pessoas que dependem de assistência para poder sobreviver, é de 220 mil pessoas, ou seja, quase a metade da população. Nós temos que avançar. Esse município ele tem condições, com uma arrecadação bilionária, nós temos que mudar essa nossa manutenção da miséria no município. Nós temos que acabar, mudar a condição desse cidadão que está lá na periferia, nas áreas urbanas, nas áreas da zona rural, aliás, que não consegue sequer ter acesso à zona central, à área central. Nós temos que mudar essa condição, dar mais pertencimento a essas pessoas que estão nas áreas periféricas, que elas possam ter acesso à educação com melhor condições, né, de estar atuando e começar a pensar até nos seus projetos pessoais, porque quando a pessoa vive numa situação de miserabilidade, ela perde a capacidade até de sonhar. Então, eu acho que o município precisa avançar dessas questões. Há um tempo atrás, esse mesmo grupo quis transformar essa cidade numa Curitiba. E o que avançou em relação a isso? Como nós podemos fazer essa renda per capita? Nós temos. Então, nós temos que fazer valer essa questão de aplicar os recursos de uma melhor maneira, com mais garantia, que possa promover avanço às comunidades periféricas, que estão muito afastadas do desenvolvimento, da cidadania que todos nós devemos ter. Então,
Esse ponto eu acho que ainda precisa ser resolvido. E como comunicadora, campos do dia a dia para campos da rede social do prefeito, como que você avalia essa? Olha, ele tem uma atuação importante nas redes sociais, num estilo, né, muito popular. Isso é uma característica que ele conseguiu adotar. Acho que a rede social hoje é um elemento importante para tornar a pessoa conhecida, mas eu acho ainda que é importante valorizar mais a questão do dia a dia, do trabalho, das propostas. O humor é importante, porque a gente não pode viver o tempo todo, né, com aquela seriedade, porque isso humaniza o ser, o indivíduo, o agente público. Mas eu acho importante também trazer mais transparência, mostrar mais trabalho, mais, sabe, dinamismo nessa questão do trabalho do dia a dia nas comunidades, na cidade, nas áreas urbanas. Eu acho que essa é a questão que eu preservo e acho que é importante você ter essa aceitação pública, é importante, mas é importante também saber equilibrar. Cláudia, só para a gente fechar mesmo o bate-papo, você foi para a União Brasil, que é o partido do Rodrigo Bacelar, né? E teve a construção com o presidente? Foi uma articulação mais local? Como que se deu essa conversa? Não, a princípio foi uma articulação local e em seguida com a participação do presidente me Desculpa, mas apoiando. como você vê também essa projeção do Rodrigo na política fluminense, um campista que ascende rapidamente dentro da política, inclusive como presidente da Alerj? Eu acho super importante, porque assim, nós sempre encaramos o político que está numa gestão estadual como um segundo prefeito da grande capital, que é o Rio de Janeiro, e que olha muito para a Baixada e esquece do interior do estado. Então, quando tem uma ascensão, isso já aconteceu, né, de políticos que saem daqui do interior para ter essa projeção muito mais ampla, é importante justamente para atrair mais desenvolvimento para a região. É o caso dos deputados federais. Eu acho que eles precisam também atuar não só na área, na sua cidade de origem, mas trazendo desenvolvimento regional, fazendo com que toda a região cresça. Por isso que é fundamental ter um político com essa projeção que saiu do interior, que tem esse olhar para o desenvolvimento do interior do estado, não só da capital e da Baixada Fluminense. Cláudio, queria agradecer você mais uma vez pela conversa. Primeira vez que a gente conversa pessoalmente, na verdade, né? Desejar boa sorte na caminhada e deixar um convite aberto para uma próxima oportunidade. Obrigada, muito obrigada por esse espaço. Espero que as pessoas possam conhecer realmente todos os pré-candidatos e pensar na possibilidade de uma mulher, né, à frente desse cenário político para dar mais um ar democrático, com mais seriedade e justiça social. Obrigado, Cláudia. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.